Bom, pessoal, na última aula a gente viu sobre funcionalidade, contexto, cenário e esquema de cenário. Nessa aula aqui, a gente vai ver sobre tags e hooks e sobre os plugins da Runner, beleza? Então, vamos para a aula. Beleza, pessoal, agora vamos para uma parte legal também. Eu vou voltar aqui para meu cenário apenas, tá? Vou tirar os exemplos. Vou criar um novo cenário, tá? Cenário de login 2. Vamos supor que fosse um cenário inválido, login inválido. Cenário login inválido. Aqui eu vou passar o meu usuário, que é o usuário válido, Antônio Santos. Aqui minha senha válida. Teste 123 arroba. E no meu usuário de login válido, né, eu vou informar o campo qualquer coisa aqui. A senha, qualquer coisa também. Só que ao invés de o sistema apresentar o usuário logado, ele vai dar uma mensagem de erro, né? O sistema apresenta uma mensagem. Vamos ver lá no sistema o que acontece? Sempre que vocês tiverem a opção de ver no sistema, olhem no sistema, ok? Vou colocar aqui qualquer coisa, login. Ele vai dar a mensagem de invalid. A gente já pode até colocar essa mensagem aqui lá no cenário, quando a gente for implementar. Ele vai apresentar, se o sistema apresenta a mensagem, e eu passo a mensagem aqui como parâmetro, ok? Então eu tenho aqui meu login com sucesso, meu login inválido. Eu tenho dois cenários, tá? Então assim, eu criei esse cenário apenas para mostrar mais uma funcionalidade muito importante do Cucumber para você. Eu posso criar aqui, essa funcionalidade é a funcionalidade de login, não é mais teste, né? Login. Eu vou renomear também aqui na raiz. Vou mudar de teste para login. Beleza, às vezes dá esse chabu dele acabar criando duas, tá? Depois a gente apaga a teste. Por enquanto, vamos trabalhar na login. Então, pessoal, aqui. Tenho dois cenários. Eu posso classificar ele por tags, tá? Então, aqui em cima da minha funcionalidade, eu vou colocar uma tag. A gente coloca a tag pelo arroba login. Beleza? E aqui no meu primeiro cenário, eu vou colocar a tag arroba login sucesso. E aqui no meu terceiro cenário, eu vou colocar a tag arroba login inválido. O porquê de usar as tags? Porque eu posso executar meus cenários pelas tags. Inclusive, montar suíte de teste com as tags, tá bom? Então, quando eu coloco uma tag em cima da funcionalidade, significa que todos os meus cenários que estão dentro dessa funcionalidade possuem a tag login. Então, esse cenário aqui, ele possui, na verdade, a tag login mais a tag login sucesso. E esse cenário aqui possui, na verdade, a tag login mais a tag login válido. Então, quando a gente coloca a tag em cima da funcionalidade, todos os cenários dela herdam a mesma tag, como se fosse um filho. Elas herdam, de fato, essa tag aqui. E, além disso, eu coloquei tag exclusiva, login com sucesso e login válido. Para quê? Para que eu possa executar meu teste independente. Então, se eu quero executar só meu cenário de sucesso, eu vou chamar apenas a minha tag login com sucesso para evidenciar que eu quero executar apenas aquele cenário, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou executar meus testes? Eu preciso de uma classe chamada Runner, tá bom? Ela vai estar no meu pacote Runners aqui, ó, tá? Então vamos criar ela. Eu vou clicar com direito em New Class. Se não aparecer, você vai em Order, New Class. Você vem aqui e eu vou chamar ela de Runner Test, né? Que é um runner genérico, vamos dizer assim, Runner Test. É um runner genérico. Ok, vou dar um Finish. Tenho agora a minha classe Runner, beleza? Aqui, ó, em cima do meu Public Class, eu vou colocar algumas anotações, né? A primeira vai ser o arroba run with. Essa mesma aí, ó, do org JUnit, ok?
run with. Ele já fez o import para mim. Vou abrir parênteses e colocar o que eu vou executar aqui. Vai ser a minha Cucumber class. Isso aí já vem lá do Cucumber, tá, pessoal? Que é a cucumber.class. Beleza, pessoal? Ele tá dando um erro aqui, tá? Só quando a gente terminar de escrever, ele vai corrigir, ok? Então vamos lá, eu vou fazer um outro import aqui agora. Vou fazer um import aí do io.cucumber, tá? Escrevi errado, import é com M, escrevi com N. Import io.cucumber, aqui ó, io.cucumber, a gente já pode ir direto no io.cucumber JUnit. A gente pode ir escrevendo que ele vai completando, ó, io.cucumber JUnit. Dele a gente quer o Cucumber. Ponto e vírgula. Beleza. Fiz esse import aqui, ele já reconheceu aqui. A nossa Cucumber class é desse import aqui com o Cucumber, tá bom? Vou usar outra anotação, tá bom? Vai ser a @cucumber options. Dou um contra espaço. Cucumber, ele não entendeu, Cucumber. Options, abre e fecha parênteses, ele não vai entender, eu vou ter que fazer um import manual. Então vamos lá, colocar o import aqui, ó. O começo é igual, tá? Import io.cucumber.junit. E aí a gente vai colocar aqui na frente o Cucumber options. Beleza, agora ele já entendeu que a gente precisava desse Cucumber. Ele não achou, se não achar, vocês coloquem na mão mesmo, tá? Às vezes dá esse probleminha. Aí aqui, dentro desse parênteses aqui do Cucumber Options, a gente vai colocar alguns plugins, tá? Eu vou falando pra vocês o pra que eles servem, tá bom? A gente vai colocar aqui um plugin, escreve assim mesmo. Plugin. Igual. Vou abrir chaves. E aqui dentro eu vou colocar, entre aspas duplas, pretty. Vou abaixar aqui esse parênteses, ó, porque vai vir mais plugins. Beleza. Para que serve esse plugin pretty? Esse plugin pretty, ele vai escrever no console o passo a passo do Cucumber à medida que ele for fazendo, tá bom? Ele vai mostrar pra gente aqui o que ele faz. Então ele vai escrevendo no console os passos do Cucumber que ele for realizando, beleza? O segundo que eu vou colocar aqui, ó, depois disso aqui eu vou colocar uma vírgula, vou dar um enter, colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui features, tá? Features igual. O que a features vai receber? A feature vai receber o meu class path. Class path significa que é o caminho do meu projeto, tá bom? Dois pontos. Features. O que é isso aqui? Isso aqui eu tô nada mais do que apontando para essa pasta features aqui. Porque eu preciso indicar para o meu runner aonde que ele vai encontrar minhas features, ok? E ele está nessa pasta aqui, beleza? Minhas features estão nessa pasta, então eu estou apontando essa pasta para ele. Beleza? O próximo plugin que eu vou colocar aqui são as tags. E aqui é onde eu falei que a gente pode executar a partir das tags, e é o que eu recomendo porque tem uma melhor organização, um melhor gerenciamento dos nossos testes, tá bom? Das nossas execuções. Então aqui eu vou ter tag, e aqui a gente vai passar. Por enquanto eu vou deixar vazio, que significa tag nenhuma, ele vai executar qualquer teste, tá bom? Geralmente eu deixo isso aqui até comentado, tá? E vamos para a próxima linha. O próximo vai ser o snippet. Snippet, que ele vai receber. Snippet com i, tá? Escrevi errado. Snippet. Snippets, tem um S no final. Snippets, que ele vai receber um snippet com S maiúsculo já, porque é a classe. Snippet type, Ctrl espaço, ele já completou para mim.
ponto camel case. Esse aqui. O que isso significa? Se eu for gerar meus steps agora, ele vai gerar separando assim, ó, informar, underline, underline, campo, underline, usuário. A gente sabe que isso aqui é uma prática ficar separando assim por usuário, nome de método, tá? Por underline, perdão, nome de método. Então, ao invés de separar assim, ó, informar, underline, underline, campo, ele vai separar por letra maiúscula, né? Por uppercase. Então, vai ser informar, campo, usuário. Vai separar por letra maiúscula, tá bom? Vocês vão entender melhor lá na frente. Beleza. Voltando aqui. O próximo que eu vou colocar é o monochrome. Monochrome. Monochrome recebe simplesmente true. O que é esse true? O que é esse monochrome true? Simplesmente, quando a gente executar, ele vai apresentar algumas coisas no console, né? Algumas informações no console. E essas informações vão ser apresentadas em vermelha. Só que como a gente está usando o Eclipse Dark, é muito ruim para a gente enxergar vermelho aqui nessa tela preta, tá bom? E ele vai apresentar em branco, ao invés de vermelho, quando a gente coloca esse monochrome true, ok? O próximo aqui é o publish. O que é esse publish? Significa que eu quero sim publicar o meu relatório do Cucumber, tá? Mais na frente vocês vão entender isso também. Mas vamos colocar ele aqui. True também que ele vai receber. Por último, o meu dry run. Dry run, uma tradução livre, seria executar a seco, vamos dizer assim. Vocês vão entender também o para que ele funciona, tá? Por enquanto eu vou deixar ele como falso. Depois eu mostro como é que ele funciona. Ok? Aí aqui eu posso fechar o meu parênteses do Cucumber Options. Ele está dando um erro aqui no snippet type, vamos ver o que é. Não pode resolver o snippet type, vamos ver aqui o que é. Ah tá, eu fiz o import errado, eu importei do core snippet type. O certo é esse aqui, ó, é do Cucumber Options, tá? Vou colocar aqui, vocês corrijam. O certo é esse, ó, import iocucumber.junit.cucumberoptions.snippetType, ok? Esse é o correto, por isso que ele não estava entendendo, tá? Vou colocar ele aqui embaixo, só para ficar mais claro que ele foi o último a ser importado. Ele basicamente tem que estar assim, tá bom? Então vamos lá. Com esse run é onde a gente vai executar os testes, né? Como eu falei, o plugin para ele mostrar o que está fazendo no Cucumber ali, o passo a passo. Features é para indicar onde estão minhas features, está aqui na pasta feature, né? Eu passo esse class path e mando minha pasta feature para ele identificar que minhas features estão ali. Beleza? Tem mais um ponto aqui que eu acabei deixando de fora, que eu vou colocar agora para vocês. Que aqui logo abaixo da feature eu vou colocar o glue. O que é o glue? O glue é indicar o meu pacote que contém os meus steps, tá? Então vou colocar aspas duplas. Esse meu pacote, para eu não colocar o nome errado dele sem querer, eu vou clicar nele no pacote, apertar F2. Pediu para eu salvar aqui, tá? Salvei. F2 eu vou copiar o nome dele, vou cancelar aqui e colar. Acontece muito erro aqui a gente escrever o nome errado por causa de uma letra ou por causa de letra maiúscula, minúscula, e na hora que você for executar o seu teste não vai funcionar. Beleza? Coloquei a vírgula para ele entender. Então eu passo o meu glue step definition. Eu vou descomentar minha tag aqui, porque eu vou executar meu cenário a partir das tags, como eu falei para você. Então, qual tag que eu quero aqui? Eu quero a tag pi da funcionalidade, que é a login, que essa tag pertence a todos os meus cenários. Então, aqui é onde vai. Ó. Se eu quisesse executar apenas o login com sucesso, eu ia colocar aqui nessa tag o arroba, dentro das aspas, tá? O arroba login com sucesso. Beleza? Vou deixar assim para especificar que eu quero executar apenas aquele cenário. Então, usando o tag, a gente pode controlar a execução desses nossos cenários. Beleza? Espero que tenha ficado claro o porquê de usar tag e a importância de usar. É para a gente organizar os nossos cenários, montar a suíte e conseguir gerenciar melhor a nossa execução. Beleza? Junto com as tags, é bom explicar agora uma nova coisa para vocês. Aqui no nosso pacote Steps, eu vou criar uma nova classe no pacote Steps chamada Hooks. E já vou explicar para vocês o que é nossa Hooks.
Beleza. Então a hooks, pessoal, ela vai dentro do pacote Steps Definitions, tá bom? É obrigatório que ela vá aqui. Ela tem que ir junto com os outros steps para o que a gente vai fazer aqui seja entendido em todos os cenários, tá bom? Então hooks é o quê? Literalmente, né, tradução livre, é ganchos. O que seria esse ganchos? Na minha hooks vai aquilo, todo aquele método, tudo aquilo que eu preciso fazer antes e depois de cada cenário. Ou seja, vai a minha pré-condição e vai a minha pós-condição, tá bom? Então, para minha pré-condição, geralmente, né, eu vou colocar, geralmente não, para toda pré-condição vai ter o arroba before. Você dá um Ctrl espaço, ele vai pedir para você importar. Não importa do org.unit, tá? O certo é do io.cucumber.java, tá bom? Esse é o certo. Esse import que é o certo, tá? io.cucumber java do before. Ou before do Cucumber, beleza? Aqui embaixo eu vou chamar vou criar um método, né? Public void. Geralmente a gente chama ele de setup, que é aquilo que vai iniciar a pré-condição dos meus testes, tá? Então, beleza. Geralmente o que vai aqui? Vai um método para acessar o sistema. Lembra que minha pré-condição lá, eu coloquei no dado que eu esteja acessando a tela de login, esteja acessando o sistema. Isso vai ser, a tela de login é só para aquele cenário em si. Mas acessar o sistema vai ser para todos os cenários, tá? Então, já vou explicar mais outra coisa para vocês, beleza? Aí aqui, além do meu before, eu posso ter o meu after, tá? Meu after. @after, perdão. @after, e aí vai ter que importar do IO com Java também. After, beleza? Aqui eu vou criar um método, public, void, vou chamar ele de teardown. Geralmente ele é chamado de teardown, tá? E no meu after, vai o meu método, que geralmente é a minha pós-condição. Seja fazer um logout, deslogar o usuário, ou fechar o sistema. Comumente aqui vai o método de fechar o sistema, ou o método de tirar print. Porque eu preciso tirar print sempre depois dos meus cenários, correto? Então, eu colocando aqui meu método de print, sempre que eu executar meu cenário, após ele acabar, ele vai tirar o print. Então, assim, o hooks, o que é o hooks? Vai meu método before, meu método after. O before é tudo aquilo que eu preciso executar antes dos meus cenários e tudo aquilo que eu preciso executar depois dos meus cenários. E um exemplo, como eu falei aqui, é o screenshot. Mas na frente a gente vai implementar esse método, screenshot. Ok? Um outro também que é muito importante é o de fechar o navegador. Fechar navegador. Sempre depois do meu teste, meus testes eles têm que ser independentes. Eles têm que se executarem independentes um dos outros, né? Um do outro. Enfim, para o meu teste ser independente, eu preciso sempre iniciar meu navegador e fechar ele para que o outro possa novamente iniciar o navegador e fechar também, ok? Só que, diferente do Selenium puro, o Selenid, por si só, ele não precisa de um after para fechar o navegador. Assim que termina de executar o teste, ele já fecha o navegador, sem você precisar ter um after. Então aqui, a gente vai ter apenas um screenshot, que eu estou lembrando de cabeça, tá? A gente vai ver mais pra frente. Beleza? Aqui eu já posso fazer alguma coisa mais específica para vocês entenderem o porquê também de usar tags. Lembra que eu tenho o meu cenário aqui, que nesse meu cenário aqui, em todos eu vou ter que estar acessando a página de login, né? Só que em outros cenários eu não vou ter que estar acessando a página de login, eu vou ter que estar acessando o sistema de fato, correto? Então, eu tenho o meu before aqui, e quando eu deixo meu before assim vazio, não tem nada, significa que ele vai executar em todos os cenários, ele vai executar isso aqui. Agora, para eu executar um before específico, em um cenário específico, ou em cenários específicos, eu vou colocar uma tag nele. Então aqui, ó, meu before, eu vou chamar aqui before login. Vou chamar só login. Significa que o quê? Que no meu login eu quero o método para acessar a tela de login. A tela de login.
Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou adicionar umas anotações, tá? Uns valores, na verdade. Aqui eu coloco assim, ó, value igual, aspas duplas, arroba, login. Significa que esse meu before aqui, ele vai executar apenas dos meus cenários que tiverem a tag arroba login, ok? Apenas neles. Só que tem um porém, né? Esse before aqui, ele vai ser executado em todos os cenários, já que ele não tem tag. Só que eu não quero que ele seja executado nos cenários que tem a tag login. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, vou copiar esse value, vou colocar aqui nesse before. E ao invés de colocar arroba login, eu vou colocar um not antes. Então, eu estou falando aqui, ó, você vai executar em todos os cenários, menos naqueles cenários que tiverem a tag arroba login. Aí vamos lá, lembra que a tag da funcionalidade, os cenários herdam eles, então todos esses cenários aqui têm essa tag também. Então, colocando dessa forma, significa que esse meu before aqui, que é para acessar o sistema, ele não vai executar nos meus cenários de login. O que vai executar no meu cenário de login é esse before aqui, que tem o arroba login, que é para acessar a tela de login do sistema, tá? Um exemplo para deixar claro. Aí o que eu posso fazer também? Eu posso colocar uma vírgula aqui e colocar assim, ó, order. Não, order igual. E aqui eu passo um valor. Se eu passar 0 nesse before e nesse aqui, eu colocar a mesma coisa, só que passando 1, e vamos supor que eles não tenham tags. Vamos supor que eles não tenham tags. Significa que esse before, ele vai do order 0, ele vai executar antes do before do order 1, beleza? Tanto o value quanto o order funciona também para o after, tá? Eu posso colocar aqui, criar um novo after, mas eu vou usar isso aqui como exemplo. E colocar aqui um value e uma ordem dele também. Significa que esse meu after, ele só vai executar, ele não vai executar nos meus cenários que tem arroba login. Agora, se eu deixar assim, ele só vai executar nos meus cenários que tem o arroba login. Beleza? Então, a gente consegue organizar muito bem essa questão de tags junto com o runner, junto com o hooks, o que a gente deve executar e o que deve ser as nossas pré-condições de cada cenário, né? Nossas pré e nossas pós-condições. Só que aqui para o after, tá? Tem uma diferença em relação ao before. Vou chamar aqui de qualquer coisa, tá? Só para deixar claro. Significa o seguinte. Eu tenho aqui o meu after order 0 e meu after order 1. Para o meu after, ele é ao contrário, tá? Ele executa em ordem decrescente. Então, significa que meu after, order 1, ele executa antes do order 0. O meu before é ordem crescente. Ele vai executar o 0 antes, o 1 antes, o 0 antes, o 1 depois, o 2 depois e por aí vai, né? Dependendo de quantos before seja necessário. E o meu after é ao contrário. Ele vai executar primeiro o 1, depois o 0. Vamos supor que tenha 5, né? Então, vai executar primeiro o 5, depois o 4, depois o 3, depois o 2, depois o 1, depois o 0. Um exemplo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, por que de usar isso? Vamos supor que às vezes você precisa logar no sistema, você sempre vai precisar. Então, geralmente ele não tem tag, mas pode ter uma ordem, tá? Porque você vai ter outros métodos. Então, logar no sistema não, né? Acessar o sistema você sempre vai precisar. Então, geralmente ele é um método de acessar o sistema que precisa de fato ser executado em todo o cenário, então não vai tag nele. Agora, por exemplo, vamos supor que você precisa fazer login. E aí você tem um método aqui de login para fazer um cenário específico. E para o cenário de login, obviamente você não vai poder fazer login, porque você vai estar no cenário de login. Então você vai colocar que seu before não pode, o seu before de login não pode executar no cenário de login, né? Vamos supor aqui que é o método para fazer login. Então vamos supor, eu acesso o sistema e depois eu faço login. Só que eu não posso fazer login na minha feature de login, porque ele precisa estar na tela de login, entendeu? Só que os outros cenários, cadastrar, editar o usuário, fazer alguma coisa, ele precisa acessar o sistema e fazer login, entendeu? Só que necessariamente para o meu método de login, exclusivamente para ele não pode executar esse before. Então por isso que é importante a gente ter a tag e a gente colocar aqui, ó, não é para executar em cenário de login. Outro exemplo importante, você precisa fazer um login com um usuário específico. Você dá o título aqui, o usuário médico. O médico tem acesso
a tais funcionalidades. Então você vai fazer o login com o médico. Aí você cria seu método aqui para fazer o login com o médico. Aí o outro é um login com o administrador do sistema, que não tem as mesmas permissões que o médico tem. Então dessa forma vocês conseguem gerenciar seus testes de várias formas, tá? Utilizando tags, organizando por tags nos seus cenários, e a partir delas você consegue controlar o que deve vir antes ou depois de cada cenário, assim como o cenário que você vai executar na sua runner, ok? Mais pra frente isso vai ficar mais claro, tá bom? Porque a gente vai mostrar exemplos na prática, beleza? Então, pessoal, para essa aula era isso, né? A gente explicou aqui a funcionalidade, eu mostrei o contexto, vocês têm que analisar quando é necessário usar contexto ou não. Se seus cenários repetem muito os primeiros passos, então sim, você utiliza o contexto, tá bom? O que é o cenário, como especificar o cenário, né? As suas anotações, suas palavras reservadas, o dado, quando, eu e então, que é para você montar o passo a passo daquele cenário. O esquema de cenário, caso que você tenha que usar muitos valores e você, ao invés de ficar criando vários cenários com valores diferentes apenas, você vai criar a tabela, né, o esquema de cenário, você coloca a tabela com os outros valores. Por último, a gente explicou o que são as tags e os hooks, né, a importância de usar as tags e os hooks para gerenciar as nossas execuções, né, gerenciar os nossos cenários, o que deve vir antes e depois de cada cenário. Então, com as tags a gente consegue definir isso muito bem. E os plugins da Runner, que foi explicado lá, né, que tem um plugin Pretty, que é para escrever no console o passo a passo do Cucumber, tem o monochrome, que é para deixar branco, tem o caminho que vai às features, tem o caminho que vai nossas steps, e por aí vai. Tem mais uns outros plugins que vai ser explicado mais na frente, tá bom? Mas isso resume essa videoaula. Então é isso, e eu espero você na próxima aula.